Ratanabá. Bom, não acredito que esse seja o real nome da cidade, mas sim, ela realmente existe. E é o que vou estar falando a seguir. Acredita-se que ela foi criada por uma civilização inteligente chamada Muriú. Alguns acreditam que essa mesma civilização criaram diversas construções ao redor do mundo. Inclusive, eles podem ter criado até mesmo aquela famosa muralha da China, conhecida como Grande Muralha. Infelizmente, muitos soltam piadas sobre este assunto e dizem uma baboseira. Porém, o mundo é mais misterioso do que se imagina. Realmente existe essa cidade. Se vocês forem atrás de pesquisarem muito a fundo sobre o assunto, irão encontrar muitos povoados indígenas que já falaram sobre o assunto, sobre uma cidade de muitas riquezas e mistério. Inclusive, há relatos de que na Amazônia há uma pirâmide soterrada, em um local a qual muitos pesquisadores já foram, porém não puderam concluir uma pesquisa mais aprofundada, pois institutos ligados a governos maiores proibiram estes pesquisadores. Há relatos de túneis que já foram descobertos e estimam-se que estes túneis estejam espalhados por todo o continente e que eles ligam a cidade perdida Ratanabá. E estes relatos estão disponíveis no YouTube. Pesquisadores renomados no Brasil e no mundo possuem filmagens e algumas estão disponíveis aqui no YouTube, de entradas para essa cidade com vários artefatos antigos de ouro maciço e pedras preciosas. Porém, os institutos que protegem a Amazônia foram até o local e retiraram todo o material, fazendo com que os pesquisadores ficassem como lunáticos e mentirosos. Dizem que essa cidade perdida já era de conhecimento da Igreja Católica desde antes do ano 1500. Tudo bem que aprendemos na escola que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares, mas não, é o que dizem alguns historiadores. Uma grande comitiva de Portugal e alguns países europeus vieram em direção ao Brasil em busca dessa cidade, que eles chamavam de Cidade do Ouro, Eldorado, entre outros. E sim, as fontes não são de minha cabeça. Tem documentos reais destes mapas do século XV com essa cidade localizada na Amazônia. É só irem atrás. Tem documentos que são guardados, porém só foram mostrados à mídia nos anos 80. Vocês acham mesmo que vários países querem proteger a Amazônia porque se preocupam com o desmatamento? Ah, vá. Chega a ser ridículo isso, né? Estes países que dizem se preocupar com o desmatamento não cuidam nem do seu, acabando e destruindo o ecossistema. Mas querem cuidar e pedem cuidado apenas para a Amazônia? Estranho, né? Há relatos de que na Amazônia existem plantas que curam doenças que ninguém imagina. Elon Musk quer monitorar o desmatamento da Amazônia? Ah, vá. Fotos feitas nos anos 80 de algumas peças de ouro maciço dentro de uma das entradas para Ratanabá. Essa foto é de um print de um vídeo antigo do local. Vídeo real sem montagem e verificado por profissionais. Mas infelizmente, o Instituto IPHAN retirou mais de 40 mil peças em menos de uma semana do local. Daí o Instituto IPHAN postou essa foto de cerâmicas quebradas, falando que só foi encontrado isso e mais nada, e retiraram porque queriam preservar estes artefatos históricos. Sendo que grandes pesquisadores e cientistas foram obrigados a sair do local, pois poderiam ser presos. Como sempre, manipulando o povo. Assistam depois alguns relatos relacionados, links importantes na descrição, falando sobre as pirâmides perdidas e mais. Alguns dizem que existem um mapa do Brasil do ano de 1533 e lá tinha detalhado essa cidade. Ratanabá
é uma palavra do idioma Irdim que significa dos reinos para o mundo. Ratan significa imperadores, império, império dominante. Kinaba significa mundo, mundos, ou os que transitam entre os mundos. A civilização Muriú foi a primeira a habitar a Terra há cerca de 600 milhões de anos. Ratanabá, o império central dos Muriús, era o centro de toda a civilização. Ainda hoje é possível encontrar na Amazônia tribos descendentes dos Muriú. A tribo dos índios morcegos, por exemplo, são descendentes dos trabalhadores ajudantes dos Muriú. Já os índios albinos do sul da Amazônia são descendentes diretos dos Muriú, com a genética quase intacta. Eles ainda falam Irdim, são altos, possuem grande sabedoria e um vasto conhecimento sobre as plantas e elevada expectativa de vida. Os Muriú também tinham grandes conhecimentos e avançadas tecnologias em cortes e construções em pedras. Você sabia que vários pesquisadores e arqueólogos desapareceram na Amazônia durante as pesquisas? Pois é isso mesmo. Um dos casos conhecidos é o do jornalista alemão Karl Brugger e o autodenominado herdeiro da cidade de Akakor, Tatunka Nara. Nara partiu junto com Brugger em busca da cidade que acreditava ser herdeiro de seus habitantes, os Unhas Mongulala. O jornalista chegou a publicar um livro chamado A Crônica de Akakor, em que contava o relato de Tatunka Nara de como seria a cidade. Determinado a encontrar Akakor, Brugger se aposentou em 1984 e foi morto a tiros no Rio de Janeiro, e o culpado pelo crime nunca foi encontrado. Outro caso de desaparecimento foi em 1912, quando um famoso explorador britânico montou uma teoria que apontava uma cidade perdida, chamada de Z. O coronel Percy Harrison Fawcett alimentou sua teoria após as descobertas na região de Machu Picchu. A teoria de Fawcett apontava uma cidade pré-colombiana na região do Mato Grosso, no Brasil. O britânico realizou 2 expedições entre 1920 e 1925, mas não encontrou a cidade. Em 1925, o trio seguiu até Cuiabá, Mato Grosso, e lá se juntaram a guias que haviam contratados, e então eles subiram o Ato do Xingu a cavalo até o posto Bacairi, que era um posto avançado que Fawcett dizia ser o último vestígio de civilização que encontrariam antes de prosseguir. Em maio, chegaram a um local que Fawcett chamou de Acampamento do Cavalo Morto, e foi quando ele demitiu os guias, pois ele pensava que a partir dali o caminho para a cidade perdida deveria se manter em segredo. Então eles entraram na mata em direção à terra dos índios Coicuros e Calapalos, e desde lá desapareceram. Sinceramente, não sei o que há por lá, porém, algo muito misterioso e surreal pode haver dentro da floresta amazônica. O que vocês acham sobre isso? Me diz aí nos comentários. Nos próximos vídeos vou estar falando sobre civilizações fora da Terra, pois nosso planeta é apenas um grão de areia no universo. Até mais!